Era uma noite de inverno em Curitiba. A cidade parecia engolida pelo silêncio, exceto pelos relatos recentes de ataques misteriosos nas redondezas. Animais mutilados eram encontrados e o medo rondava as ruas. Marcos, um ex-policial, foi chamado para investigar. Conhecido por sua habilidade em resolver casos fora do comum, ele carregava consigo mais do que armas. Levava um passado marcado por mistérios. Ao chegar, encontrou moradores assustados e relutantes em falar sobre o que realmente os aterrorizava. "É um lobisomem", disse Dona Helena, uma senhora de cabelos grisalhos que testemunhara algo impossível de descrever. Marcos, cético, pediu mais detalhes, mas os olhos da mulher já diziam tudo. Decidido, ele partiu para o local do último ataque, uma fazenda nos arredores. O ar estava pesado e o cheiro de sangue ainda impregnava o ambiente. As marcas deixadas no chão eram diferentes de tudo o que ele havia visto. Pegadas enormes que alternavam entre humanas e animalescas. Marcos estudou as pegadas com atenção. Suas linhas de raciocínio se chocavam entre o absurdo e o lógico. Seguindo as marcas, chegou a um galpão abandonado. Ao entrar, encontrou arranhões nas paredes e o que parecia ser um ritual deixado para trás. Círculos desenhados no chão com velas derretidas reforçavam a ideia de que algo mais profundo estava acontecendo. Ele sabia que aquilo era apenas o começo e que precisaria de mais do que coragem para enfrentar o que o esperava. Na manhã seguinte, conversou com Raul, um morador local que afirmava ter visto a criatura. Era como um homem, mas seus olhos brilhavam no escuro. Não era natural, disse o homem tremendo. Marcos decidiu que teria que passar a noite em vigilância. Armado com um rifle e uma lanterna potente, posicionou-se próximo à mata. Ele sabia que algo sairia das sombras. A noite caiu, e o silêncio era quebrado apenas pelo som distante de um vento gelado cortando a escuridão. Às 2 da madrugada, ouviu um uivo que congelou seu sangue. Movendo-se devagar, apontou a lanterna para o som. A luz revelou uma sombra imensa. Marcos manteve a calma e seguiu os passos pesados que se distanciavam. Ao se aproximar, sentiu o cheiro metálico de sangue e encontrou um cervo mutilado. O que mais chamou sua atenção, no entanto, foi o que estava cravado no chão ao lado. Um medalhão com símbolos estranhos, diferente de qualquer coisa que ele conhecia. De volta ao alojamento onde estava hospedado, analisou o medalhão. Decifrar o que aquilo significava se tornava uma obsessão. Ele procurou um historiador local, Jorge, que, ao vê-lo, ficou alarmado. "Isso é magia antiga, algo que tenta controlar forças que não compreendemos", disse Jorge. Marcos percebeu que o problema ia além de um simples ataque de animal. Ele agora lidava com algo que transcendia a lógica e as leis da natureza. Decidiu voltar ao galpão para procurar mais pistas. No galpão, ao examinar novamente os símbolos desenhados, ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou uma jovem com roupas desgastadas, mas com olhos determinados. "Você não deveria estar aqui", disse ela. Marcos apontou sua arma, mas a mulher não parecia intimidada. "Se você está caçando, precisa saber no que está se metendo", continuou ela. Apresentou-se como Sofia, uma estudiosa de ocultismo. "Há coisas que você não pode combater apenas com armas", advertiu, entregando-lhe um livro antigo. Marcos aceitou a ajuda de Sofia, embora desconfiasse de suas intenções. Juntos, estudaram o livro que explicava como alguns rituais podiam invocar ou até criar lobisomens. Sofia revelou que aquilo era parte de uma maldição, feita por um grupo que vivia nas sombras da sociedade. Decididos a interromper os ataques, traçaram um plano. Teriam que ir até a zona mais isolada da floresta, onde rituais semelhantes haviam sido encontrados anos antes. A tensão aumentava a cada decisão. Ao adentrarem a floresta, enfrentaram uma escuridão quase absoluta. As árvores pareciam sussurrar ao vento, como se fossem testemunhas silenciosas do que ali acontecia. Encontraram uma clareira iluminada por uma luz pálida da lua. Lá, os símbolos vistos no galpão estavam gravados em rochas. Marcos e Sofia prepararam-se para uma emboscada. Sabiam que não estavam sozinhos. O uivo veio mais uma vez, desta vez mais perto.
Marcos ergueu o rifle, mas Sofia o deteve. Espere, algo está diferente. De repente, o chão pareceu vibrar e uma figura emergiu das sombras. Era enorme, com olhos brilhantes e garras afiadas. Marcos disparou, mas a criatura desviou com uma agilidade impossível. Sofia começou a entoar palavras em uma língua antiga, criando uma barreira ao redor deles. A criatura hesitou, como se reconhecesse o poder que emanava de Sofia. Não podemos matá-lo assim, gritou ela desesperada. Marcos percebeu que Sofia sabia mais do que dizia, e o confronto estava apenas começando. O lobisomem atacou com força descomunal, quebrando árvores ao seu redor. Marcos tentou distraí-lo enquanto Sofia preparava um ritual descrito no livro. Segure-o por mais 1 minuto, pediu ela. Marcos lutava para se manter de pé enquanto o monstro o atacava. Finalmente, Sofia concluiu o ritual e um clarão tomou conta da clareira. O lobisomem recuou, parecendo ferido. Uma parte de sua humanidade parecia retornar, mas algo mais sinistro começava a se revelar na aura ao seu redor. A criatura finalmente parou e começou a mudar de forma. Diante deles, um homem surgiu, exausto e ensanguentado. Ajude-me, ele murmurou antes de desmaiar. Marcos e Sofia ficaram paralisados por um momento. Ele é vítima de algo maior, concluiu Sofia. Decidiram levá-lo de volta à cidade para interrogá-lo. Durante o caminho, Marcos questionava o que realmente estava enfrentando. Sofia, por outro lado, parecia preocupada, como se soubesse que o verdadeiro perigo ainda estava à espreita. No hospital, o homem, chamado Ricardo, revelou que havia sido amaldiçoado por um grupo que ele nunca viu. Eles querem controlar tudo, disse com dificuldade. Antes que pudesse revelar mais, uma explosão sacudiu o local. Marcos e Sofia correram até a sala, mas Ricardo já não estava lá. Tudo indicava que ele havia sido levado. Isso não é apenas uma maldição, é uma guerra sendo travada nas sombras, disse Sofia, olhando para Marcos. A missão deles apenas começava. Após a explosão, Marcos e Sofia seguiram as pistas deixadas pelos sequestradores de Ricardo. A trilha levava para uma área industrial abandonada na periferia de Curitiba. O lugar parecia deserto, mas o som de vozes abafadas ecoava pelas paredes de concreto. Armados com o que tinham, eles avançaram com cautela. Encontraram um grupo encapuzado em um salão amplo, cercado por símbolos semelhantes aos do medalhão e do galpão. No centro, Ricardo estava preso em uma mesa enquanto rituais sombrios eram realizados. Eles estão tentando ativar algo maior, sussurrou Sofia, observando as palavras pronunciadas pelos encapuzados. Marcos, impaciente, preparou-se para atacar, mas Sofia o deteve. Se você interferir sem saber o que estão fazendo, pode piorar tudo. Ela retirou de sua bolsa um pequeno frasco de pó brilhante. Isso irá quebrar o círculo deles. Espere meu sinal. Enquanto isso, os encapuzados aumentavam o tom das invocações, e Ricardo gritava de dor. Marcos segurava sua raiva, aguardando a ordem de Sofia. No momento certo, Sofia lançou o pó no círculo, interrompendo o ritual. Uma explosão de luz cegou todos momentaneamente. Marcos aproveitou para atacar, desarmando 2 dos encapuzados. Sofia correu até Ricardo, tentando soltá-lo enquanto os outros membros do grupo recuavam. Vocês não entendem o que estão fazendo, gritou um dos encapuzados antes de desaparecer nas sombras. Com Ricardo livre, Sofia e Marcos saíram rapidamente, enquanto o local parecia desmoronar sob a energia liberada pelo ritual interrompido. Ricardo, ainda fraco, revelou que o ritual era apenas parte de um plano maior. Eles querem abrir um portal, algo que trará criaturas como eu, mas muito piores. Sofia confirmou suas suspeitas. Isso não é apenas magia comum, é um pacto antigo, e eles estão perto de completá-lo. Marcos, sentindo o peso da responsabilidade, sabia que precisariam mais do que força física para impedir o próximo passo. Sofia sugeriu procurar uma antiga comunidade nos arredores, conhecida por guardar segredos sobre o ocultismo. Chegando à comunidade, foram recebidos com desconfiança. Um ancião chamado Pedro finalmente aceitou ajudá-los após ver o medalhão. Isso pertence a uma ordem que deveria ter sido extinta há séculos, disse ele.
Pedro revelou que a Ordem Encapuzada buscava controlar não apenas os lobisomens, mas criar um exército de seres híbridos para dominar as cidades. Ele entregou a eles um mapa que indicava o local onde o portal seria aberto, uma montanha nos limites de Ponta Grossa. A jornada até a montanha foi longa e cheia de perigos. Enquanto avançavam, eram constantemente perseguidos por lobos que pareciam estar sob o controle da Ordem. Ricardo, ainda em recuperação, tentou ajudar, mas sua transformação incompleta dificultava seus movimentos. Marcos e Sofia sabiam que estavam ficando sem tempo. Ao chegarem à base da montanha, encontraram marcas que indicavam a presença da Ordem. A energia ao redor era densa e sufocante, como se o próprio ar estivesse contaminado. Subindo a montanha, encontraram armadilhas deixadas para impedir a passagem. Sofia usou seus conhecimentos para desativá-las, enquanto Marcos e Ricardo protegiam o grupo de ataques dos lobos. Finalmente, alcançaram a entrada de uma caverna. A luz que emanava de dentro era diferente de tudo o que já haviam visto. Pulsava, quase como um coração. Marcos olhou para Sofia e ela confirmou com a cabeça. É aqui. O portal está prestes a ser aberto. Precisamos agir agora. Dentro da caverna, encontraram o líder da Ordem, um homem chamado Elias. Ele segurava um cajado que parecia alimentar a energia do portal. Vocês vieram para me impedir, mas já é tarde demais, disse ele com um sorriso maléfico. Ricardo tentou confrontá-lo, mas Elias usou o cajado para controlá-lo, forçando-o a se transformar novamente em lobisomem. Marcos e Sofia sabiam que tinham que destruir o cajado. Enquanto Elias controlava Ricardo, Sofia preparava um feitiço para neutralizar a magia. A batalha que se seguiu foi feroz. Marcos enfrentava Ricardo, tentando contê-lo sem machucá-lo, enquanto Sofia se concentrava em Elias. O líder da Ordem lançava feitiços poderosos, mas Sofia, agora mais confiante, conseguia neutralizá-los com habilidade. Marcos, o cajado! Quebre-o! Gritou Sofia. Marcos viu uma abertura e, com um movimento rápido, acertou o cajado com sua arma. O objeto quebrou em pedaços e o portal começou a colapsar. Elias gritou em desespero, enquanto a energia o consumia. Com o portal destruído, Ricardo voltou à forma humana, exausto, mas livre do controle de Elias. A caverna começou a desmoronar e eles correram para salvar suas vidas. Do lado de fora, o grupo observou, enquanto a montanha parecia ruir sobre si mesma, enterrando para sempre os segredos sombrios que guardava. Sofia, respirando com dificuldade, olhou para Marcos. Acabamos com isso por enquanto, mas ainda há muito a fazer. Não sabemos quantos mais como Elias estão por aí. De volta a Curitiba, Marcos e Sofia decidiram continuar juntos. Ricardo, agora livre, optou por ajudar outras vítimas da Ordem, usando sua experiência para alertar sobre os perigos do ocultismo. Marcos sabia que aquela não era apenas mais uma missão. Ele havia entrado em um mundo que jamais imaginara existir, e isso o mudara para sempre. Enquanto observava a cidade iluminada à noite, prometeu que continuaria lutando, não importa o custo. A lenda do caçador de lobisomens estava apenas começando.